Recording is on. Bom, então vamos lá. Vamos começar mais uma atividade no nosso grupo de debates Giro à Esquerda. Hoje a gente vai estar contando aqui com a presença, primeiramente, da Karina Menezes, que é professora da Universidade Federal da Bahia, do Sadi Jacques, que tem uma longa história aí na defesa do software livre, é da Associação softwarelivre.org, foi do FISLI, Fórum Internacional do Software Livre, passou pela Procegs, pela Procempa, pelo SERPRO, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, pela prefeitura de Porto Alegre, é vereador suplente pelo PT de Porto Alegre, então é um companheiro que tem muita história aí, e também o Lucas Santos, que também é da Associação de Software Livre e atual funcionário do SERPRO, né? Então, eu queria começar essa conversa de maneira bastante tranquila. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo pela primeira vez, nós tivemos um forte estímulo, uma forte propaganda até do software livre por meio do governo, né? E também se criou um comitê de implementação do software livre que começou a fomentar esse tipo de política em todos os ministérios, em várias empresas estatais. Talvez os dois resultados mais duradouros aí desse período seja a migração do SERPRO, que parece que continua, né, Lucas? Depois o Lucas responde aí para a gente. E a migração do Banco do Brasil, principalmente dos terminais de autoatendimento, computadores de agência, servidores de agência, que ainda funciona até hoje. Eu sou funcionário da BBTS, que é a BB Tecnologia e Serviços, né, que é uma das empresas do conglomerado do Banco do Brasil. Eu sei que esse trabalho continua até hoje. Mas, mesmo assim, tem muito legado dentro de ministérios. Tem gente que fala que, inclusive, aumentou, tanto pela qualidade técnica, quanto também por conta de um caldo, de uma cultura que foi criada naquele período, né? Mas a questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte: independente de quem ganha a eleição o ano que vem, ainda faz sentido que um próximo governo defenda uma política de software livre, ou isso é coisa superada, é coisa de 20 anos atrás? Não sei quem quer começar, se a Karina quiser começar para dar prioridade às mulheres. Obrigada, João Cassino. Espero viver numa sociedade em que a gente possa realmente ter prioridades e ser prioridades. Obrigada, viu, pela referência. Bom, para mim, primeiro, uma alegria, né, estar aqui com rostos conhecidos, principalmente o pessoal que eu conheço a partir do movimento do software livre. Eu gosto muito de dizer que estar em comunidade de software livre não é mero trabalho, não é mero diletantismo, né? A gente faz não é só porque é hobby, não. A gente faz porque a gente se sente acolhido como uma família mesmo, né? Então eu estou vendo agora vários rostinhos aí, que agora que eu estou vendo, meu Deus, como a gente estava longe uns dos outros. E sempre que a gente se encontra, a gente se fortalece, né? Então, a sua pergunta, eu fiquei matutando, né, sobre ela, desde quando Sadi chamou. Eu falei, gente, por que ainda me chamam para poder falar de software livre? Parece que a gente perdeu a guerra. É um pouco a sensação que eu tenho. Mas aí depois, conversando, né, com os nossos colegas de comunidade, dos grupos, a gente percebe que o software livre, na verdade, ele ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra técnica, né? A estrutura que a gente tem hoje em nuvem, nossos servidores, vários dos aplicativos que a gente usa foram todos, né, feitos a partir de software livre. E olha que eu sou pedagoga, viu, gente? Eu não entendo tecnicamente como o Lucasa, por exemplo, entende. Mas eu tenho clareza de que essa luta técnica, o software livre ganhou. O nosso problema é a luta ética. E a luta ética é que a gente precisa lidar com ela não só no software livre,
mas em todas as pautas que tem a ver com sustentabilidade, com produção, né? A gente tem que lidar com isso o tempo todo, porque o nosso sistema econômico, ele é um sistema extremamente perverso. E a gente não consegue imaginar o que significa viver numa sociedade que não seja capitalista. Eu estava escutando um desses, esqueci o nome agora, influencers, né? E ele falou uma coisa que eu achei interessante. É mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, para a gente ser mais palpável. E por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com software livre? Primeiro, faz sentido pensar em software livre, não só faz sentido como é necessário, porque software livre tem a ver com liberdade. E a gente está carente disso. Nosso sistema econômico, nossa produção cultural, nossos bens simbólicos estão nos restringindo a percepção que nós temos de liberdade. De estar seguro, de estar em comunidade. Infelizmente está tudo mudado. E quando a gente participa de uma comunidade de software livre, de verdade, uma comunidade raiz, a gente percebe que esses valores não podem ser perdidos. Outro ponto que é necessário, não faz sentido, mas é imprescindível falar e a gente bater firme, não arredar o pé da lógica do software livre, é quando a gente para pensar que software não é produto apenas. O software ele também é meio de produção. Então, numa perspectiva materialista, que é onde a gente finca nossos pés aqui, que a gente está falando aqui de defender o poder dos trabalhadores, a gente tem que encarar que software, gente, é ferramenta de trabalho. Então, se a gente fica inocentemente achando, vamos resolver tudo com uma Google, com Teams, Microsoft Teams, vamos dar aula com Google, a gente está perdendo a oportunidade de criar nossas próprias ferramentas de trabalho. E a gente tem potencial para isso no nosso país. E, por último, já concluindo essa minha provocação inicial, a gente precisa continuar insistindo no software livre, na filosofia do software livre, na produção do software livre, porque a nossa soberania tecnológica depende disso. Se a gente, o que é soberania tecnológica? É a gente, enquanto país, enquanto nação, ter controle dos dados que nós geramos, dos dados que nós armazenamos. E isso é muito preocupante, porque se a gente não discute como é que o software, que é ferramenta de trabalho, e também é produto, como ele é produzido, como é que a gente vai ter soberania no controle dos nossos dados, dos nossos armazenamentos, dos nossos registros? A gente não tem. Então, a gente não perdeu a guerra, não perdemos a guerra, somos muitos militantes dispersos por esse país, né? E esses momentos aqui nos acolhem e nos fortalecem. E aí eu passo para o meu amigo Lucasa, que é o outro convidado de hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karina. Boa noite, Sadi. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Alberto Santos, trabalho no Cérculo. Eu milito com software livre desde a época da faculdade, quando eu conheci o Linux, e depois que eu vim para Porto Alegre, entrei dentro da software livre e construímos esse FIS durante vários anos, e foi muito importante o FIS e todo o legado que ele deixou, né? Então a gente está nessa reflexão de esse legado importa, né? Esse legado importa hoje, importa como, né? De que jeito a gente pode aprender com o passado e todo esse movimento que foi construído, que está incipiente ainda, né? As comunidades não têm mais aquela ligação que tinha, que o FIS dava essa catalisação, né? Mas hoje tem as comunidades aí que continuam ativas e tem um potencial latente aí de voltar a se comunicar e voltar a fazer software, né? Mas pensando nessa pergunta aí, por que o software software livre ele ainda é importante? A Karina trouxe essa ideia do software com ferramenta de trabalho, né? E eu estava refletindo nessa linha também com relação o software livre, ele traz o conceito de reuso, né? De você não desperdiçar, né? Você pegar algo que foi dado para um fim, remodelar um pouquinho e tornar ele útil para um tempo de vida maior ou aplicar numa outra área. Isso é algo que o mercado, né? O mercado capitalista, ele não trabalha nessa lógica de reuso, né? Ele trabalha na lógica da obsolescência programada, né? Ele faz algo para realmente ficar velho e inútil muito cedo, né?
Então tem toda essa coisa da moda, por isso que eles reforçam bastante a questão da interface, né? Como se a interface fosse o mais importante do conceito de um software. Claro que ela é muito importante, mas quando você faz uma lógica da interface apenas como uma corrida, e você acaba jogando fora softwares muito bons, né? Para tentar acompanhar essa corrida que existe do mercado do fetiche, do bonito, sendo que a ferramenta o núcleo dela você poderia trabalhar com outro software que atende muito bem, e, claro, tem uma outra loja, talvez tenha uma outra interface, mas tem totalmente capacidade de substituir o proprietário, o fechado, tá nessa corrida aí do mais rápido, do mais novo, sabe? Do fetiche da vez, digamos assim, né? E nesse processo do desperdício, né? Que o reuso vem para poder acabar com essa lógica, você tem que trabalhar com estratégia, né? Se a gente for falar de questão de pensar o país como estratégia para o país, em forma da tecnologia e das ferramentas do digital, o trabalhar com sustentabilidade, né, é uma lógica básica para você conseguir pensar a longo prazo. Então, sim, né, para aqueles que pensam a longo prazo, para aqueles que se preocupam com o ideal de país de Brasil forte e autossuficiente tecnologicamente, software livre ainda é o meio de se atingir esse processo, né? Isso não acabou, né? Como eu falo, essa guerra, ela ainda existe, estamos aí, né? Na guerra, na guerra da dependência tecnológica, porque eles querem vender apenas, que a gente vai só usar o software deles, né? No caso, os grandes, a Amazon, esses grandes, né? A Amazon que é hoje o império que é graças ao Linux, né? Colocou o Linux lá nos seus servidores, ofereceu o Linux para criar essa rede que a gente tem hoje, né? essa riqueza de sistemas que rodam em nuvem, né? Tudo baseado em Linux, né? E o que é que traz, né? Eles pegaram a loja do vampiro ali, claro, eles têm uma presença financiando os desenvolvedores e tal, para poder manter toda esses softwares livres que ela alguns dos softwares livres que ela publica, mas é muito pouco para o poderio que ela ganhou em cima de um software livre e de um kernel, de todo um ambiente de desenvolvimento interno lá que eles usam. Então, assim, o capitalismo está aí para sugar e a gente está aí para tentar mudar essa lógica, né? O software livre é uma ferramenta para chegar nesse objetivo aí. Beleza, obrigado. E você, Sadi, o que você acha? Se você fosse fazer o FISLI no ano que vem, como que você trataria essa questão? Então, boa noite para todos e todas. Eu queria começar dizendo que eu me sinto muito satisfeito, muito contente de estar aqui com todos, todas, e particularmente em ter sugerido e convidado Lucas e Karina, porque, para começar, porque ambos falaram extremamente bem a respeito do que a gente pode dizer nesse momento sobre software livre. Eu continuo, estou ainda na Procergs, na Companhia de Processamento de Dados do Estado, onde eu trabalho, e hoje, muito cedo, inclusive, encontrei um colega, quando cheguei, ele entrou no meu setor e aí veio falar comigo, e, por uma casualidade, ele veio conversar comigo a respeito do FISLI. Ele veio me perguntar como é que estava a perspectiva de acontecer um FISLI, né, novamente. Eu expliquei para ele o cenário, o contexto em que nós estamos ainda, né, em função do qual, tanto da crise econômica quanto da pandemia, nós acabamos, como grande parte desse país, sucumbindo a essas mazelas, né, e tivemos que parar, tivemos que dar um tempo, né, mas que a gente continuava, inclusive, trabalhando, mesmo em stand-by, para retornar, para voltar à cena, para colocar no ar um portal novo da Associação Software Livre e para reorganizar, inclusive, a possibilidade de fazer um FISLI virtual, que talvez agora já possa ser presencial novamente. E a gente falava, muito legal, eu e ele, exatamente desse primeiro aspecto que tu colocou,
de quanto é saboroso, de quanto traz satisfação para a gente esse pertencimento ao movimento de software livre no país. Tá? Trocávamos essa informação, ele foi durante muito tempo um militante do movimento ligado outrora ao Open Office, né? E depois se tornando LibreOffice, e ele também, em função disso, por conta de participar das atividades, circulou muito o país afora, conheceu muita gente, muitas comunidades locais de Open Office, e ele concordava comigo que esse era um ponto muito forte, de nós podermos estar em qualquer lugar, numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, comendo uma batatinha frita e falando de temas absolutamente estratégicos e sensacionais, como esses dias, inclusive, fizemos eu e o Lucas aqui, no bairro onde eu moro e próximo de onde ele mora. Nos encontramos, inclusive falamos de questões extremamente importantes, que depois eu espero que o Lucas fale, se não falar, eu vou cutucar ele, porque é uma pauta que é absolutamente imprescindível, tem a ver com participação social, né? E nós temos, só para provocar, nós temos hoje, eu fiz um levantamento, uma atualização. Cortou seu áudio, Sadi. Acho que você fechou o microfone sem querer. Essa parte que você está falando, Sadi, é muito importante, só que a gente não está ouvindo. Aqui de novo, fiz um levantamento, hoje somos 7 bilhões 850 milhões de pessoas nesse mundo, então tratar de participação social é absolutamente imprescindível também. Tá? E quero concordar com a Karina nesse aspecto, que o Lucas também salientou. Nós ganhamos a guerra tecnológica porque esse mundo das redes que está aí, só está aí porque existiram e existem softwares livres que sustentam esse mundo. As Big Techs, todas elas só se tornaram Big Techs porque existem softwares livres e open source que sustentam a riqueza dessas instituições, dessas empresas. Então, o que está faltando? O grande risco que eu vejo do software livre para o open source é a perspectiva de nós acabarmos sendo definitivamente cooptados. Essas soluções acabarem sendo definitivamente cooptadas por essas empresas, pelo capital financeiro que está por trás de tudo isso, porque a monetização que essas empresas estão fazendo há poucos anos, e tornando as maiores empresas de capital do mundo, permite com que elas tenham um poder cada vez maior no sentido de determinar o rumo e o destino desses projetos fantásticos, maravilhosos, impressionantes, de colaboração e compartilhamento. Então, nós precisamos reagir a isso, um pouco na linha do que o Lucas mencionou. A gente precisa, e todos nós aqui temos essa percepção, temos essa clareza, nós precisamos retomar a perspectiva social, a perspectiva de inclusão. Tem um tema, por exemplo, que é central nesse país. Nós estamos falando em colocar para funcionar o 5G, e nós temos milhões e milhões de brasileiros excluídos digitalmente. Continuamos tendo. É uma conversa fiada, é uma balela dizer que as pessoas estão incluídas por um celular que é controlado pelo WhatsApp e pelo Facebook, porque essas empresas pagam a conta para que as pessoas que têm os seus celulares de baixo custo, com pouca banda, possam trafegar nas suas redes exclusivamente. Para sair fora dali tem que pagar, e é caro. Nós sabemos o quanto é caro o serviço de streaming, ainda mais por telefonia celular. Então, nós precisamos retomar com muita objetividade, com muita determinação, a pauta, por exemplo, da inclusão digital, e ela precisa ser, sim, desenvolvida com software livre. O que me deixa otimista é perceber, fiz alguns levantamentos, alguns dados,
Não vou entrar em detalhes aqui para não atrapalhar a nossa conversa, mas perceber que países do primeiro mundo, e eu não estou falando de um ou outro país, eu estou falando, e nem de qualquer país, estou falando de Espanha, estou falando de Alemanha, estou falando da França, estou falando da Inglaterra, inclusive, tem colocado volumes de investimento muito grande, inclusive através da comunidade europeia, para o desenvolvimento de soluções, ferramentas e modelos de negócio que utilizam software livre open source. Então, se o velho mundo, com toda a sua experiência, com toda a sua estabilidade, o seu conhecimento de causa, faz isso com tranquilidade, com determinação, não deve ser porque software livre é ruim, não serve, não dá conta do recado. E o que nós precisamos fazer, o que a gente tem feito aqui, inclusive é o contrário. Os últimos anos foram de absoluto retrocesso. Nós perdemos o controle das nuvens públicas que a gente tinha, nós perdemos o controle de uma possível nuvem de educação que podia ser construída para Google, para Facebook, e os estados têm cada vez mais, especialmente os estados liberais, cada vez mais comprometido, transferido toda a sua inteligência tecnológica para esses players. Eu posso usar como exemplo o Rio Grande do Sul, mas não é o Rio Grande do Sul o único exemplo. Nós temos agora, esta semana, anteontem, o presidente da Procedes fazia menção, enchia a boca para dizer que o Estado agora, com uma solução da Microsoft, Teams, Outlook e companhia, e Office 365, agora vai viabilizar uma solução integrada para o Estado do Rio Grande do Sul, para o governo estadual. Isso significa 61 mil contas que vão remunerar a Microsoft. Já estão remunerando, uma parte disso já está remunerando, e essas 61 mil vão... E como é que entrou e passou? Do jeito mais inadmissível possível. Mas como nós estamos em pandemia, então as coisas aconteceram simplesmente, porque era preciso, evidentemente, que tinha o argumento de que as pessoas tinham que entrar em home office, havia, no fundo, um argumento de saúde para justificar, mas sabemos que não precisava ser assim, poderia ser de muitas outras maneiras. Bom, precisamos retomar, sim, com certeza, e principalmente por essas questões que a Cá já mencionou antes. A gente faz mais sentido do que nunca falar de liberdade. E liberdade, não existe falar de liberdade ou pensar em liberdade sem passar pela pauta, pela luta por independência, soberania e sustentação. Sustentação econômica, sustentação simbólica, inclusive. Não é só uma questão financeira, é uma questão de valores. Nós não podemos ser uma sociedade que se entrega à pauta, à agenda dos Estados Unidos, enfim, dos países do capital. E aí eu estava, inclusive, pensando como é que a gente vai buscar isso, como é que a gente vai fazer isso, conversando com pessoas que têm outras experiências, outras práticas e que estão próximas. Me ocorreu que a gente precisa, num mundo cada vez mais digital, a gente tem que ter alguns princípios norteadores. E aí surgiu a ideia de pensar esse mundo que a gente precisa construir de maneira similar ao mundo da saúde que a gente tem nesse país. Porque o mundo do SUS é um mundo absolutamente diferenciado, singular, e exemplar para a construção de uma sociedade justa, pública, democrática e participativa, e etc. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos universalidade, integralidade e equidade. São conceitos que eu não vou entrar aqui agora no detalhe, mas são conceitos que são sustentáculos da ideia da saúde pública nesse país e que precisam ser
levados junto com a ideia de tecnologia para todos. Né? E, claro, é preciso também promover geração de emprego, trabalho e renda, e nós não temos dúvida de que, se a gente puder aproveitar milhares de trabalhadores hoje de tecnologia, com ferramentas as quais eles possam utilizar e gerar valor para si mesmos e para o seu entorno, para a empresa onde eles prestarem serviço e para a sociedade onde eles estiverem inseridos, nós vamos ter uma outra realidade daqui a alguns anos. Esse tipo de política já aconteceu, em parte, em países como os tigres asiáticos, que fizeram pequenas revoluções com esse tipo de pensamento, né, com esse tipo de proposta. E a Coreia, eu falei há pouco de 5G, o país que protagonizou o 5G foi a Coreia do Sul. Né? E agora a Coreia do Sul fez uma revolução a partir da educação. Mas essa educação ela tem a ver muito com a percepção de que tecnologia, ciência, tecnologia e inovação são centrais nesse mundo do desenvolvido. E é preciso... Mas, Sadi, deixa eu te cortar um minuto aqui. Eu queria rodar aí a palavra e queria insistir aí com o Lucasa a seguinte questão. A principal mudança que eu vejo que teve nesses 20 anos, do primeiro governo Lula para cá, de 2003 para 2022, 2023, que nós estamos chegando já, é justamente essa questão do controle da infraestrutura, né? Então, por exemplo, quando o Sérgio Rosa era diretor lá do CEPRO, o Spinella era diretor da IMA, na empresa de processamento de dados de Campinas, o Cláudio Dutra era diretor lá da Presidência da República, da Tecnologia da Informação, etc. O que eles precisavam? Eles precisavam tinha as máquinas, certo? Nos data centers dessas empresas, nos centros de processamento de dados dessas empresas. E aí, para que a gente tivesse o controle, entre aspas, intelectual, cognitivo, desses centros, a gente precisava ter a disputa pelo software, porque se a gente controlasse o software desses centros, a gente tinha o controle da inteligência ali. Hoje, se você for em qualquer uma dessas empresas, e também as empresas privadas, as empresas de mercado, o que está se falando assim, não, vamos para a nuvem porque é mais barato. É mais barato do ponto de vista de desembolso, né, de quanto você paga por mês. Mas você não está colocando aí nesse custo o custo da dependência. O próprio SERPRO está tendo uma pressão enorme para que o SERPRO vá cada vez mais para a nuvem. E nuvem, quando a gente diz, nós estamos dizendo as Big Techs, né? A Amazon, a Azure da Microsoft, a Apple, etc. A própria Microsoft, que era o principal símbolo de oposição ao software livre, muito por causa da postura que ela tinha, porque existiam outras empresas de software proprietário também, mas que elas negociavam com o Linux, negociavam com a comunidade. A Microsoft não, ela sempre foi muito reativa. Recentemente, a Microsoft soltou um adesivo, soltou uma promoção que era a Microsoft Coração Linux, né? A Microsoft ama Linux. Por quê? Porque ela deixa de ser uma empresa de vender licença de software, ela ainda vende muita licença, mas ela deixa de ser uma empresa de licença e passa a ser uma plataforma em nuvem, né? Então, hoje você fala nessas empresas estatais ou privadas, de que assim, vamos montar aqui, vamos ampliar o nosso data center. Cara, você está falando, tá maluco, nós vamos comprar lata, nós vamos ter que investir, vai ter que dar manutenção, etc. Né? E então esse é o grande desafio que a gente usa, então está vivendo hoje. Então eu pergunto ao Lucasa como é que está lá no CEPRO, se você puder falar, também não quero que você cometa nenhuma falha funcional aí, mas ouvir tua opinião também. Tá, esse processo que o Sadi descreveu bem aí, né? Eu considero que é uma nova colonização, né? Dos países centrais do mundo, né? Uma nova colonização. Eles estão controlando nossa capacidade produtiva, nossa capacidade intelectual e tudo a partir do software. Inclusive, eles ouvem tudo que a gente fala, todo e-mail que eu mando dentro do meu trabalho. Lá na Microsoft, eles podem ouvir, eles podem ler, eles podem fazer tudo, né? Toda a nossa estratégia de futuro para software
na parte pública, eles estão ouvindo, eles sabem. Faz tudo a plataforma deles. Então, assim, é bem complicado esse modelo aí. E a gente, como funcionário de empresa pública, quando vê esse processo de que é uma expansão que eles dizem que é por causa da qualidade, não porque a qualidade é maior, mas na verdade você vê aí as nuvens públicas pagando vexame aí, né, caindo e deixando parte do mundo fora, offline, durante até horas, por causa de falhas internas lá, que eles falam que é o sistema mais seguro do mundo, né? Vem para a Microsoft, para o uso da Microsoft, vem para a Amazon, né? Propaganda que eles fazem, que eles são os melhores que tem nisso aí, né? Enquanto dentro da empresa pública você tem as equipes lutando, né, para manter aí a nuvem de governo, uma nuvem segura, né, dentro do nosso domínio, sob nosso controle, com nosso padrão de qualidade, porque o SERPRO e até a TI pública brasileira, ela sempre esteve assim, né, no top da segurança, né? Todo incidente que tem de vazamento, pode ver, são empresas privadas que estavam ali operando para algum ministério, não são as empresas públicas que estão realmente envolvidas ali no dia a dia. Então, nosso padrão de qualidade, nossa experiência, nosso conhecimento, nossa capacidade de fazer, de nos sustentar com software, com sistemas, está sendo acabado por uma política essa de expansão da nuvem Amazon, né? Até a nuvem chinesa também da Huawei, né? A Huawei ela está chegando nas empresas públicas brasileiras e estão oferecendo serviços, estão competindo com as outras, né? É saudável a competição, mas nós sabemos que nós poderíamos fazer tudo aquilo que está sendo vendido aí, dando grana para as empresas de fora do país. A gente poderia estar fazendo aqui dentro de casa, se não com o poder público, com as nossas próprias empresas, né? Porque também não é pecado uma empresa prestar serviço para o poder público ali, né? Como auxílio, mas que seja empresa nacional, com conhecimento nacional, que, né, não que a propriedade intelectual tenha uma chave, ou que eles podem desligar a qualquer momento, ou que eles podem extorquir e meter a faca quando eles quiserem, né? Tem muitas histórias aqui na Procerg, no SERPRO, e garanto que outras empresas públicas também, de fornecedores que depois de um tempo acabam cobrando um preço exorbitante porque o poder público está preso naquele serviço ali, né? Hoje posso falar até isso, não acho que não é segredo nenhum, né? Você tem essa pressão grande para as empresas de TI utilizarem o chamado no-code, né? O low-code. São plataformas, basicamente aplicações, né, em que você desenvolve numa plataforma fechada, né? Ela te dá facilidade, te dá velocidade de desenvolvimento, né? Fica uma coisa muito mais prática de você fazer, mas a longo prazo aquilo tem um custo. Por quê? Porque a plataforma ela tem um proprietário, né? O proprietário, daqui a um tempo, ela pode elevar o valor de uso da plataforma e você está com suas aplicações sempre utilizar, trancá-las dentro de algo que quem tem a chave não é você. Então, infelizmente, é por causa do lobby, né? Isso tem uma guerra aí, né? Trazendo de novo essa figura da guerra, porque é uma disputa mesmo só que assim, em teoria, né? As ideias do racionalismo, né? Você poderia explicar, não, o software livre ele é mais sustentável, gente. Colocando a longo prazo, se você pensar de 5 anos para frente, é mais sustentável. Mas é complicado, porque a política brasileira de TI ainda está no mediatismo da política, né? Ainda não conseguiu ainda, embora as empresas públicas tenham uma cultura organizacional, né? Essa cultura organizacional ela não consegue bancar uma política de software livre. Tanto que no certo a política de software livre hoje ela está menor do que era, digamos assim, né? Só que assim, você falou de correlação, né? Só que o mundo está mudando rápido. Por que é que está mudando? Esse é um papo que eu tive com o Sadia até, e vale a pena citar, pegando esse gancho aí, João. Por quê? Porque está em desenvolvimento, já está até em produção, o que se chama de descentralização, né? Mas descentralização agora aplicado à plataforma de nuvem. Então, tem a descentralização financeira, né? Bitcoin, Ethereum, essas plataformas de aplicações descentralizadas. Mas tem alguns gêniozinhos, né, que pegaram esse modelo de descentralização e estão aplicando para a nuvem. E eles conseguem
como isso? Eles alugam, né? Eles colocam na plataforma do blockchain, de código aberto, né? Pessoas que de casa ou empresas de vários lugares do mundo montam data centers e fornecem poder computacional para aquela rede de nuvem. Então fica sendo uma nuvem descentralizada em que você tem um custo menor porque você não tem empregados. Então você tem uma nuvem que chama do bare metal, né? A nuvem de hardware mesmo. O hardware plugado numa rede de alta velocidade. A blockchain ela verifica a velocidade se você mantém todo mundo no ar mesmo, de 4x7, com aquele nuvem de toda essa falha, né, pequeno, e isso eles estão começando a expandir. Isso vai chegar grande e vai chegar para as empresas públicas um dilema. Embarcar nesse mundo de descentralização e realmente acabar com esse mercado de nuvem, e disrupção total, e não se sabe o que vai acontecer, ou ignorar isso até quando não se sabe. Mas, assim, o poder público tem a lei, né, a lei brasileira é a favor do quê? A inovação, né, e redução dos custos, for melhor para o cidadão brasileiro, para o poder público brasileiro, para o Estado brasileiro. Então, essas nuvens descentralizadas vão chegar daqui a um tempo e vão trazer problema aí, eu não sei ainda como é que vai ser, mas elas são baseadas em software livre, elas dão grana para pessoas em casa, pessoas que montam empresas, com amigos, com colegas, e elas vão disputar mercado aí, vão chegar uma hora e vamos ver o que vai acontecer. Mas essa é uma boa novidade que você colocou aqui para a gente, hein? Agora, Karina, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente começou a divulgar software livre lá atrás, existia uma reação das pessoas falando assim, não, isso é muito difícil, ninguém vai conseguir usar, tal. Aí depois a gente foi fazendo telecentros com software livre, foi colocando software livre nas escolas, e aí esse argumento quase que caiu por terra, praticamente caiu por terra, as pessoas nem falavam mais, né, de que era muito difícil, porque tinha um monte de criança, tinha um monte de usuário que estava aprendendo ali a utilizar. Só que agora a gente começa a ouvir de novo esse mesmo argumento, fala assim, não dá para usar Linux, porque Linux é muito difícil. O que você acha desse retrocesso que a gente está tendo desse ponto de vista da capacidade das pessoas de ser plurais com o uso de tecnologia? Isso porque hoje está muito mais fluido do que antes, porque a pessoa troca o celular, ela necessariamente tem que se habituar a trabalhar com um sistema operacional modificado do que ela tinha antes, né? Mas o argumento, o discurso vem voltando, é outra coisa que parece que está voltando há 20 anos atrás. O que você acha? Então, João, a minha percepção é um pouco diferente da sua, porque eu acabei não falando de mim, né? Eu sou pedagoga, então eu não sou originária da área de tecnologia, apesar de estudar e trabalhar com tecnologia. Eu sou usuária de software livre exclusivamente na minha máquina, né? Já tem 13 anos. Aqui em casa, a briga hoje, mas o ponto de tensão é exatamente porque eu tenho um filho de 11 anos de idade, que foi motivação de meu projeto Crianças Hackers, né, de vários aprendizados que eu tive na área de tecnologia com software livre. Meu filho foi a grande motivação e hoje, com 11 anos de idade, ele pediu para eu ajudar ele a instalar o Windows. E eu disse para ele, filho, eu sei que eu sou sua mãe, eu sei que eu tenho uma responsabilidade materna em relação ao seu aprendizado e é por isso que eu não vou ajudar. A máquina é sua, você escolhe o que você instala nela, mas eu não gasto mais nem um minuto na minha vida para poder aprender a instalar algo que não seja software livre. E aí ele aceitou isso e está usando Big Linux, que é uma distribuição, inclusive, nossa, né? Se eu não estou enganada, ela é uma distribuição que grande parte dela foi desenvolvida aqui mesmo no Brasil. E meu filho está utilizando, inclusive jogando jogos que não são comuns de se jogar em software livre, né? Ou seja, ele se virou e ele conseguiu. E por que, João, que a minha impressão é um pouco diferente da sua? Porque você percebe um retrocesso, tá? Eu não tive a oportunidade de perceber esse retrocesso exatamente pelo fato de conviver majoritariamente com pessoas que estão acostumadas a usar o mais do mesmo, aquilo que lhes é dado e aquilo que lhes é comum, que é o Windows, né?
querendo ou não, infelizmente, a política, né, da Microsoft de conseguir nos drogar e nos viciar no software deles funcionou e funcionou muito bem. E aí hoje, o que eu percebo? É fato que há 20 anos atrás, usar software livre era realmente um pouco mais complicado. Eu nem vou dizer que era muito difícil, vou dizer que era um pouco mais complicado. Comparando com hoje, que não tem basicamente complicação nenhuma. Se você pega um sistema operacional como o Ubuntu, como o Mint, até o Manjaro, gente, até o Manjaro. Hoje você tem condição, né, de ter os tutoriais em português e fazer a instalação na sua própria máquina. Então, o que eu atribuo isso, né? Primeiro, o cerco está muito fechado, sabe, João? Eu acho até, tem um amigo meu de software livre que ele fala que as pessoas têm preguiça mesmo, sabe? Que não é tão difícil não, é preguiça. Só que não, eu não acho que seja preguiça, né? Eu acho que a gente tem um processo de aceleração tecnológica muito intenso e de grandes espaços de desigualdade, tanto social quanto educacional. Então, ao mesmo tempo que se ampliou a velocidade da tecnologia, a desigualdade de acesso ao conhecimento, por mais que a gente tenha, a internet é para todo mundo, como Sadi disse, não é, e sem contar também as mazelas sociais, o nível de preocupação das pessoas com a sobrevivência não está deixando tempo para aprender. E juntando isso também, né, a gente tem que colocar também a própria qualidade da educação que a gente tem oferecido para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, eu percebo hoje que nós temos uma série de situações em várias dimensões da nossa vida social que nos impedem, de conhecer coisas novas. Infelizmente, nós não temos políticas públicas que realmente incentivem a nossa população a conhecer outras opções tecnológicas. Nós não temos. Nossas políticas hoje são completamente monopolistas. Para mim, isso já é um grande problema. E aí, sendo monopolistas em todos os aspectos, tira essa oportunidade das pessoas de conhecerem coisas novas. Então, as pessoas têm que conhecer por conta própria. Mas quando você já está acomodado numa cultura que você prefere utilizar aquilo que você já conhece, é aí que o combate fica mais complicado. Então, eu percebo que nós temos um monte de situações que a gente, que é da comunidade do software livre, precisa também mudar de paradigma e tentar chegar mais perto a essas pessoas. Tentar buscar participar dos eventos, né? Tentar fomentar os nossos eventos, ver o que a gente consegue fazer no nosso escopo de atuação para poder mostrar que o software livre existe. Isso, por enquanto, como atitudes individuais, infelizmente. Por enquanto. Porque eu ainda acredito, né, que enquanto nós fomos nos fortalecendo como nós nessa rede, né, com pequenos nós que vão sendo ligados ali nessa rede, a gente tem potencial de manter a cultura viva. E mantendo a cultura viva, é possível, né, numa virada política, numa virada econômica, com as nossas ações, mostrar que o software livre ele tem valor, ele está em cena, e é ele que tem mobilizado, né, um ecossistema sustentável, economicamente sustentável, que as pessoas, infelizmente, desconhecem. Então, João, não sei se respondi sua pergunta, viu? Mas eu percebo que a gente tem que encarar a situação com a complexidade que ela exige. Não, respondeu sim. E aí, Sadi, antes de eu passar para as pessoas perguntarem, eu queria perguntar para você o seguinte: ainda existem as comunidades? Porque a gente tinha, né, uma efervescência da molecada desenvolvendo, produzindo, etc. E aí eu queria saber se essas comunidades ainda existem, né? Até por conta da redução dos eventos de software livre, a gente parou de enxergar as pessoas, parou de encontrar as pessoas.
Então, ou foi todo mundo contratado, as grandes Big Techs contrataram todo mundo e acabou o desenvolvimento? Não, as comunidades existem sim, Cassino, e continuam muito bem, porque, de certa maneira, como a gente já havia mencionado, essa participação essa vida de comunidade é quase uma cachaça, né? Então, as pessoas, elas querem se ver, elas precisam se ver, elas precisam trocar informação, elas precisam se encontrar, mesmo virtualmente, né? A pandemia atrapalhou muito todo mundo, inclusive as comunidades, mas elas já em rede há mais tempo souberam lidar, talvez, com muita naturalidade em relação a isso. Agora, houve mudanças nesse cenário, com certeza. Nós tivemos uma, uma queda muito grande, assim, uma desconstrução muito grande de investimentos no mundo, em ferramentas, em soluções livres, e isso impacta, consequentemente, também nas pessoas, né? Na possibilidade de trabalho, de geração de trabalho e renda com software livre, sem dúvida. Né? A própria demanda institucional de empresas públicas, né? O Lucas está aqui, eu também, tu também, quer dizer, havia uma expectativa de trabalhar numa empresa, inclusive com softwares livres, e hoje ela praticamente não existe. O cara vai lá para dentro conhecendo software livre porque ele aprendeu na academia, ele criou grupos de estudo e ele curte, ele tem esse espírito hacker e ele curte descobrir isso que a Karina falou. Ele tem essa pegada de querer entender, de querer saber fazer, de querer descobrir como é que é. Né? E esse cara, via de regra, ele tem um pé no mundo livre, com certeza. E as comunidades se fazem a partir daí, sim. Elas não acabaram. Agora, o que está faltando, João, aproveitando a tua deixa, e falando agora em nome da Associação Software Livre, como coordenador executivo, da qual muitos aqui são integrantes, inclusive, o que está faltando é a gente recuperar essa capacidade organizativa em nível nacional. Tá? E isso demanda algum investimento, sim, recursos materiais, né, financeiros, demanda algum tempo de organização, mas eu tenho absoluta convicção de que se a gente, como a gente está planejando, nós temos a intenção de colocar no ar um novo portal esse ano ainda e trabalhar a partir desse novo portal, convocando todo mundo e todas as comunidades a participar desse portal Software Livre, né, que é um portal do Software Livre Nacional. Não é de uma nem de outra comunidade, mas de todas. Que trabalham, independentemente de elas terem suas páginas e terem os seus portais, nós queremos que todos tenham lugar dentro do portal do software livre. E a partir desse relacionamento, a gente poder, inclusive, prover um pouco disso que a Ká mencionava. Em rede, quando tu tiver uma demanda, Cassino, de alguém que precisa de algum apoio, de alguma sustentação, tu pode encontrar isso de maneira rápida através do portal e através das redes que o portal vai estar indicando. Isso já aconteceu, isso está tudo latente, de certa maneira, do ponto de vista de uma organização maior, mas atomicamente continuam dialogando, discutindo e trabalhando, e muito. Beleza. Aí, então eu vou abrir as inscrições agora. Então, o primeiro inscrito estava o Cláudio Dutra, depois o Oscar, o Spinella pediu a palavra, mas é para dar informe, então fica mais para o final. E tem alguém que se inscreveu que está como Fellow Jitser, que eu não sei quem é, e a Ieda também. Então, quem está como Fellow Jitser, se puder se identificar, eu agradeço. Então, vamos seguir a inscrição aqui. Cláudio Dutra. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Não, até eu me inscrevi bem quando você fizesse a primeira pergunta, que a Karina acabou tendo o privilégio, eu não acho que é privilégio de responder primeiro, mas de qualquer maneira, né, teve essa prioridade, não é privilégio, essa prioridade de responder primeiro.
se nós ganhamos ou não ganhamos a guerra, né? Eu acho que a gente está longe de ganhar essa guerra, muito longe. E acho que a gente ganhou algumas batalhas, Karina. E eu quero aproveitar aqui um testemunho aí de quem participou do primeiro evento software livre no Brasil, o primeiro FISLE, né? Que estava na organização do primeiro FISLE. E aquele momento, e aí só para tentar recuperar um pouco da história, aquele momento nós estávamos, e falo porque estava dentro dessa organização, nós procurávamos a utilização do software livre como uma questão que fosse mais barata para os cofres públicos. Era isso que a gente pensava naquele primeiro momento. Aí vem Stallman para cá, né, que a gente recebeu em Porto Alegre, quem estava em Porto Alegre percebeu a loucura de receber o Stallman naquele momento, né, e descobrimos que muito além da questão de ser barato ou não, eu estou falando de 2000, então não estou falando de 2022, em 2000, porque era a questão de que era barato ou não era barato, nós descobrimos que dentro daquele evento nós estávamos debatendo conceitos de vida, conceitos de sociedade. Era isso que nós debatíamos no fundo, né? Muito mais do que como fazer uma tecnologia. E era muito difícil utilizar software livre, muito difícil. Era coisa de nerdzinho. Era muito complicado o povo usar o software livre, né? Era coisa que os programadores se juntavam, né? E a gente brincava que se encontravam nos bares, fumavam, bebiam, né? E discutiam com cada um com o seu notebook, cada um com o seu computador, discutindo, e aquilo ali chegava a situações de prazer enorme, né? Porque as pessoas acabavam se encontrando. Mas era muito complicado, era coisa de um grupo de pessoas, né? Era quase um feudo naquele momento. E nós conseguimos, aí sim, eu acho que essa batalha a gente venceu, viu, Karine e demais. Nós conseguimos, com esses eventos, né, com esses milhares de eventos que fizemos no Brasil todo, no mundo todo, nós popularizamos muito o software livre. O software livre evoluiu muito. Deixou de ser coisinha de nerd e passou a ser coisas para qualquer programador poder estar desenvolvendo. Então, nós temos o que era muito difícil, passou a ser uma coisa muito fácil de desenvolver em software livre, né? Quando eu digo muito fácil, né, relativiza um pouco mais, né? Mas nós temos plataformas de desenvolvimento hoje que traz uma facilidade muito grande. Mas por que eu acho que a gente está longe? Porque os conceitos não foram absorvidos. Os conceitos da liberdade, o conceito de solidariedade, da troca do conhecimento, isso são conceitos que não foram absorvidos nem pelos nossos companheiros funcionários das nossas empresas públicas. Nem por eles foram absorvidos, né? No momento, as pessoas, quando a gente está na gestão, as pessoas querem participar porque isso dá ibope para eles, né? No momento que a gente sai da gestão, a gente acaba tendo poucos aliados dentro das nossas empresas. Eu acho que a verdade é essa, né? Nós conseguimos consolidar que o software livre funciona, que é fácil. Nós aqui, só pegar um parênteses, né? Num dos eventos do software livre, a gente botou uma banca de emprego para a Google, porque a Google era o nosso exemplo. O Facebook era os nossos exemplos. Nós vibrávamos com a Google, nós vibramos com o Facebook, porque eram grandes empresas que utilizavam software livre. Então, aquele era um modelo que como funcionava. Em um determinado momento da vida, nós fizemos muitas propagandas, inclusive, para essas empresas, né? E esquecemos, né? Ou não sabíamos na época, o que estava por trás de tudo aquilo, né? Então, eu queria dar alguns exemplos assim, da minha vida, do meu cotidiano. Nós passamos eu tive na direção da Celepar, no Paraná, que foi um estado que utilizou muito e consolidou muito o uso da software livre, de 2005 a 2010. Nesses 5 anos, nós organizamos caravanas no interior do estado todo, falando sobre essas duas coisas, o conceito e a tecnologia, né? E essa questão do conceito, eu acho que a gente acaba não conseguindo vencer, e eu quero dar alguns exemplos disso. Quando eu fui diretor de tecnologia da Presidência da República, eu tive a oportunidade de visitar, de participar das reuniões do SLTI, né? E participar de uma reunião lá no Centro Cibernético. Desculpa me alongar um pouquinho, mas acho que vale a pena aqui para estimular o debate. Conhecer quem é responsável pela segurança cibernética do Brasil, o Exército Brasileiro. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? E quando eu estive lá conversando com eles, batendo um papo com eles, eu perguntei, mas por que vocês não utilizam o Expresso? Por que vocês utilizam, como esqueci o nome agora, o Zimbra? Por que não utilizam o Expresso? Ah, não, porque o Expresso tem algumas falhas de segurança. Sim, mas se vocês são responsáveis pela segurança da informação no país, por que vocês não ajudam no desenvolvimento disso? Ah, isso é uma questão do CEP, não é questão nossa. Não é do CEP nada. Isso foi desenvolvido lá pelo Paraná, isso foi desenvolvido lá no Rio Grande do Sul, tem gente do CEP que desenvolveu, mas por que vocês não desenvolvem uma tecnologia que estava toda nossa? Né? Nós tínhamos feito as versões que eram muito mais brasileiras que versões da comunidade, né? E eles não queriam abrir mão de usar o Zimbra, como se o Zimbra fosse um paradigma de segurança e o Expresso não. O governo federal resolveu tirar o Zimbra, e quem, Lucas, berrou tirar o Expresso para usar o Zimbra? Quem do CEP berrou?
Ninguém, ou meia dúzia de gente. Quem da comunidade software livre do Brasil, que desenvolve, que defende tanto esses conceitos de liberdade, defendeu o Expresso? Ninguém, ou poucas pessoas defenderam. E o Expresso era o produto, do meu ponto de vista, mais brasileiro que se tinha, né? De interface, não de código de programação, mas aquilo que as pessoas vinham era o Expresso. E poucas pessoas defenderam. O CEP está migrando tudo para a nuvem. Quem está berrando? A Procegs, não é a Procegs. As empresas estaduais todas, através da Procegs, vão migrar para a nuvem da Microsoft, ou estão migrando. Quem está berrando? Para quem isso é importante? Para quem de nós aqui isso é importante que mereça que a gente faça uma greve em favor dessa tecnologia nacional? Para quem? Porque, conceitualmente, a gente não venceu essa batalha. Nós ficamos muito preocupados, e nós fizemos esse debate muitas vezes, Karina, eu estou falando contigo, eu estou te enxergando aqui na minha tela. Mas muitas vezes nós fizemos esse debate na organização do software livre no início. E alguns defendiam, não, os nossos eventos têm que ser muito mais técnicos que políticos. Muito mais técnicos que políticos. E nós fomos diminuindo os conceitos políticos nos eventos. No decorrer dos eventos, nós fomos diminuindo, porque nós achávamos que isso não era importante. E quantas lideranças nossas do software livre, na hora do bem bom, apoiaram o Bolsonaro? E não são poucos, não. Não são poucos, não. São muitos. Pessoas que eram da nossa liderança que hoje apoiaram o Bolsonaro. E quando eu falo Bolsonaro, apoiaram toda essa política que tem aí hoje de entrega dos nossos dados, entrega da nossa soberania. Então, eu acho que se nós conseguimos vencer a batalha da tecnologia, porque a Microsoft usa, que a IBM usa, porque grandes empresas utilizam, nós perdemos a batalha na questão dos conceitos políticos que isso está em volta. E que para nós era tão importante, tão caro, quando a gente começou a militar na questão do software livre. Eu também não sou técnico, não, Karina. Eu sou um gestor público da área de tecnologia. Então, eu não sei desenvolver. Mas eu sabia quanto era importante aqueles conceitos de liberdade, compartilhamento, solidariedade, que não era só para o uso da tecnologia, mas sim de conceito de sociedade. E aí eu queria terminar dizendo que eu acho que a proposta que nós temos lá no NAP, e eu tenho insistido muito com isso, e eu tenho levado porrada para tudo que é canto, tá? Mas que eu acho que é a grande solução dos nossos problemas, que é aquilo que a gente teria que investir, e por isso que insisto tanto. A grande solução que a gente tem enquanto país, da dimensão que o Brasil tem, é nós investir na educação. E na educação formal, não é na educação informal, não. É na educação formal. É dentro das escolas, com todas as dificuldades que isso tem. A gente fez muito telecentro, foi muito laboratório de software livre, fez muito hackathon, tudo isso é legal, mas são todas iniciativas fragmentadas. Nós fizemos uma política pública, e eu quero te dar essa razão, uma política pública que ensine, desde o jardim de infância até o último ano da faculdade, a utilização da tecnologia, como uma questão de soberania nacional. Nós temos empresas públicas fantásticas, o CEP é fantástico, o DataPré é fantástico, nós temos empresas estaduais fantásticas, que têm um corpo técnico muito qualificado, e que nós podemos estar utilizando para a concessão, que a Ana colocou no chat, que são investimentos muito altos, eu também acho. Mas a gente construiu Itaipu, a gente construiu uma usina nuclear, que também são investimentos muito altos. Por que a gente não pode apostar no investimento que a gente tem que ter nas nossas empresas públicas, se torna a nossa grande nuvem, né? A grande nuvem nossa, privada, né? Por que a gente não pode investir numa empresa que nem a Telebrás para fazer a nossa conectividade? Nós temos essas ferramentas, a gente existe isso, a gente não precisa criar, já existe. Mas agora eu acho que fundamentalmente nós temos que investir na educação formal justamente para que a gente não fique só preso na tecnologia, mas fique preso também na discussão dos conceitos que tem disso, os conceitos, volto a dizer, de liberdade, né, de compartilhamento do conhecimento, de solidariedade entre os povos, para que a gente possa dividir conhecimento. Então, eu queria dizer, e finalizando, Cassino, desculpe ter me alongado, mas que eu acho que a gente venceu, sim, a guerra, né, ou a batalha de dizer que o software livre é bom e é seguro tecnicamente. Mas nós estamos longe de vencer, para mim, o que é mais importante, que é a questão dos conceitos, para que a gente possa realmente, enquanto servidor público, né, ou servidor de uma empresa privada, mas principalmente servidor público, a gente não deixe fazer o que está acontecendo aqui. Todas as soluções, posso afirmar isso para quem não é de empresa pública, todas as soluções que estão sendo feitas no CEP, DataPré, Proseg, empresas públicas, têm pareceres técnicos favoráveis de servidores públicos, que não são só da gestão, não. Não é somente uma decisão de governo, não. Tem amparo dentro dos nossos colegas. Todos eles têm, porque a gente não conseguiu vencer essa batalha.
Obrigado, Cassino. Obrigado, Sadi. Karina, Valeu. Lucas. Valeu, Cláudio. Oscar, está com você a palavra. Certo. Então, Grande depoimento, Cláudio, maravilha. Desculpa, Oscar, só para não deixar de agradecer o depoimento do Cláudio, viu? Bora para Bahia. Oscar? tá. Então, sim, então conseguiram me escutar direitinho aí? Com muita microfonia, viu, Oscar? Espera aí que eu vou trocar de fone de Faz o ouvido. seguinte, eu vou passar para a Ieda, e aí, enquanto Sim, não, tá. isso, você troca aí o microfone, aí eu volto para você, tá bom? Ieda? Boa noite para todo mundo, um abração. Muito bom ver essa galera toda aí. Cláudio, você que era das Telecom, que a gente depois precisamos conversar a respeito, né? Sabe muito bem que foi um atraso até todo mundo. Tive, gente, eu sou muito novinha, então eu tive um dos primeiros computadores, aí a gente tinha incentivo.